Muito boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta tarde, nos próximos minutos, sempre com um tema interessante, sempre com um convidado, uma convidada aqui no estúdio comigo. Como é bom fazer esse programa para você que já é da família Vibe Mundial. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Assim como minha amiga Fabiana Gonçalves, que está chegando agora. Muito bem-vinda, Fabi. Muito obrigada, Samira. É um prazer participar desse programa maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada. Espero que seja um programa fantástico. Sempre é, né, gente? Porque, afinal de contas, a gente vai falar de coisas do nosso dia a dia. Quem não come? Verdade. Quem não se alimenta, não é? Estou recebendo a Fabiana Gonçalves, que é nutricionista clínica e desenvolveu um método chamado Saúde e Longevidade através da alimentação. E é disso que a gente vai falar hoje. Saúde Certo. e longevidade. Como você é nutricionista, vamos colocar a nutrição nesse caminho, nesta tarde, onde a gente sempre aborda o tema saúde, que o ouvinte é interessado, eu gosto do assunto e a gente está sempre aprendendo. A gente vai se adaptando também, né, Fabiana? Porque as pesquisas vão mostrando que o que era bom ontem, hoje de repente já não é mais. A gente tem que olhar muito para o nosso organismo também, como a gente se adapta quando a gente fala de nutrição. O que está me nutrindo hoje, né? Exatamente. E essa questão que você abordou, né? Da alimentação como sendo essencial à vida. Quem não come, né? Quem não come? Então, a alimentação é o nosso principal combustível. Quando a gente compara com um veículo, por exemplo, o carro, ele para se ele não for abastecido, né? Exato. E se nós abastecermos com combustível ruim, ele também vai parar, ele vai quebrar. Assim é o nosso corpo. Quando a gente nos alimenta, quando a gente nos nutre com alimentos considerados ruins para a nossa saúde, em algum momento a gente também vai parar, a gente também quebra, né? Que é quando a gente fica doente. Aí, daquela enferrujadinha que a gente tem que correr. Por isso que é importante a gente ter a alimentação como um processo de saúde, olhar para a comida como a nossa saúde, apesar que tem o prazer também, né, Fabiana? Sim, envolve vários parâmetros, né? Tem essa questão da alimentação como saúde, principalmente quando a gente pensa que a maioria das doenças hoje, elas estão relacionadas com uma má alimentação. Então, muitas doenças nós poderíamos evitar tendo uma boa alimentação. Mas nada impede que nesse processo nós também utilizamos os alimentos a nosso favor como prazer, para relembrar a infância, mas desde que a maior parte da nossa vida a gente saiba, através do comportamento, fazer melhores escolhas. Fala-se muito em dieta, né? E eu acho que tem muita gente que já tem crença quando a gente utiliza a palavra dieta. Quando eu tenho uma alimentação regrada, saudável, a maioria das vezes com os alimentos mais essenciais, a gente pode fugir do termo dieta? Sim, podemos. Inclusive, nós estamos cada vez mais deixando de falar de dieta, né? Mas sim, se alimentar de acordo com o comportamento alimentar. E isso é algo que a gente vai estruturando ao longo do tempo, vai trabalhando com o profissional para que a gente possa ter uma autonomia alimentar. Porque a dieta ela é muito restrita. Eu faço uma dieta com alimentos que de repente eu nem gosto, mas eu tenho que fazer por aquele período. Às vezes eu consigo meu objetivo alimentar, perder X quilos, entrar naquele vestido para o casamento, mas depois eu não consigo manter isso para o resto da minha vida, que é onde acontece aquele famoso efeito sanfona. Então a gente não consegue manter essa dieta. Fugindo disso, fazendo com que nós tenhamos autonomia com a escolha de melhores alimentos, a gente nunca mais vai depender de dieta. Porque aprende. Porque aprende. Exatamente. Essa eu acho que é uma questão importante, né? A maioria procura um nutricionista por causa de emagrecimento, né? Exato. Então, doutora, eu preciso aprender a comer. É uma questão, né? Sim. Mas o profissional da nutrição, ele vai muito além, né? A gente abrange vários campos. Sim, exatamente. Até porque
falar que um determinado alimento faz mal para a saúde, a gente já sabe. Sabe, Samira, quando eu falo para o paciente, refrigerante faz mal, sal em excesso faz mal, quem que não sabe, né? Então, às vezes o paciente, ele chega para mim, ele sabe tanto que eu falo, poxa, seria um nutricionista, mas ele já fala para mim em seguida, eu sei tudo, mas eu não consigo colocar em prática. Então, você percebe que envolve comportamentos, emoções, muito além do que saber. Então, ele buscou o conhecimento, isso já é um passo muito importante, ter o conhecimento. Agora, colocar em prática esse conhecimento é que é uma linha muito tênue, né? O processo de querer e fazer acontecer. Por isso, exatamente, que eu fui em busca de estudar mais sobre o comportamento alimentar e fui apresentada ao coaching nutricional. Então, eu tenho um parâmetro de antes de aplicar as ferramentas de coaching nos meus pacientes e depois que eu comecei a envolver esse processo de comportamento nas consultas, a diferença é extraordinária que eu consigo os resultados com os pacientes. Dá um exemplo pra gente, comportamental. Por exemplo, pacientes que querem emagrecer, já passaram com mais de 5 nutricionistas e sempre eles até me levam às dietas para eu dar uma olhada, né? E são as dietas padrão. Então, pode e não pode. Pro resto da tua vida. O não pode é uma tortura para quem está fazendo dieta. A nossa mentalidade, ela já não entende o não, né? E parece que é aí que ela faz. E no processo de coaching, esse protocolo que eu desenvolvi, primeiramente que não é uma consulta apenas, é um tratamento. E são utilizadas ferramentas que fazem com que o paciente, ele enxergue como poderia ser melhor, aquela crise de compulsão que ele teve e como ele pode fazer diferente aquele processo. Então, nós utilizamos, por exemplo, a meditação. A meditação, ela é algo que te traz para a realidade esse comer emocional que tanto se fala hoje, comer rápido, sem saber o sabor que tem. Daqui 3 horas, se eu te pergunto o que você comeu no almoço, não lembra mais, porque comeu apavoradamente. E a meditação, ela faz você respirar, principalmente. Se você respira, se você larga o talher no momento da refeição, você consegue mastigar melhor, dá tempo do teu cérebro avisar que você já tem substrato suficiente dentro dele, e ali você já se sente saciado e consegue perceber quando você já está saciado. Essa é uma técnica muito simples, respirar, largar o talher, mastigar, que nós no dia a dia não fazemos. Ou seja, uma meditação até durante a alimentação. Exatamente. Por isso que deve-se evitar as distrações? Exatamente, que a gente chama de atenção plena, né? Chamado de mindfulness. Aquela atenção plena no alimento. Então, o que eu estou ofertando para o meu organismo? De que forma eu estou ofertando? É o eatfulness, não é isso? Eatfulness. Isso, é o mindful eating, né? Exatamente. É o comer isso. Com atenção. Isso, exatamente isso. E assim você consegue perceber, poxa, se a capacidade do meu estômago, ela tem um determinado tamanho, que não é tão grande o nosso estômago, e eu percebo que eu já comi tudo isso, deixa eu sentir se realmente eu já não estou saciado, né? Será que eu consigo tomar mais esse copo de suco, de refrigerante que eu estou habituado? A partir do momento que eu começo a pensar naquela situação, eu vejo que muitas coisas passam a não ser necessárias. E eu vou adaptando e conhecendo novas formas de alimentar mais saudável. Essa questão, muitas vezes, social, de se reunir em volta da mesa e passar o dia todo ali, acaba sendo prejudicial, né? É legal no ambiente, o sociável tá ok, porém, dependendo do que você tem à sua frente, aí a saciedade, ela colabora com esses momentos também. Eu estou saciada, mas eu estou num ambiente onde existem muitos estímulos visuais, que muita gente come com, Sim. né? Sim. Com os olhos. A saciedade, esse tempo, essa atenção, ela permite que você não devore
aquela torta, por exemplo? Sim, exatamente. Essa percepção, conhecer o nosso corpo é muito importante, né? Saber quando eu estou realmente com fome. Poxa, agora eu estou com fome. Meu estômago está fazendo até um barulhinho, né? Então, isso é fome. Saber que eu acabei de comer uma quantidade significativa, eu olho para aquele alimento e eu ainda desejo aquele alimento, não existe certo e errado, não é que eu não vá comer, eu posso comer, mas eu sei que eu não preciso comer todo aquele alimento, porque eu já supri o meu corpo com os alimentos que precisava, eu comi há pouco tempo, eu não preciso comer mais o dobro para poder estar saciada. Foi uma vontade, né, que aconteceu. E que eu posso, não preciso me privar dessa vontade, eu posso comer mais desde que eu tenha essa consciência. Tá, um sábado, um domingo, né? Um dia de festa, isso pode acontecer. Mas no dia seguinte a gente tem que voltar ao saudável, né? Sim, até em dias de festa nós temos... esse protocolo é muito bacana porque essa autonomia, ela existe em todos os lugares. Então, se você está num aeroporto, qual é o melhor alimento que eu posso escolher dentro das possibilidades que eu tenho ali? Se eu estou numa festa junina, que tem muitos tipos de comidas, qual que eu posso escolher que vá acrescentar numa refeição, como se fosse um jantar, por exemplo, fazendo melhores escolhas, né? Sem saturar o meu corpo com alimentos do mesmo grupo, por exemplo. Eu não preciso comer só carboidrato na festa, eu posso diversificar. Então, esse comportamento é para o resto da vida, né? Essa autonomia, uma vez aprendida, a gente tem que executar ela e melhorar e aprimorar cada vez mais. Virar hábito. Exatamente. Virou hábito, não tem mais dieta. Virou hábito, né? Deixa de ser dieta, passa a ser tua rotina. Isso. Não é... O que leva, através da alimentação, a gente está falando aqui de nutrição, através da alimentação, o que leva às doenças crônicas? As doenças crônicas, elas são um montante, né? Então, isso vai se acumulando no decorrer da vida. Dificilmente nós vemos um adolescente infartando, por exemplo. Um adolescente com alguma veia do coração entupida, que precise fazer um cateterismo. Mas nós vemos cada vez mais adolescentes se alimentando de maneira bastante prejudicial, que é exatamente essa situação que nós vamos ter no futuro. Mais pessoas hipertensas, mais pessoas com problemas cardiovasculares. Hoje a morte por doença cardiovascular é a primeira, né? Então, pessoas morrem com doenças cardiovasculares, seja um infarto, o AVC também, que muitas vezes ele é decorrente de um entupimento de uma artéria, que se desloca e vai para o cérebro e causa o acidente vascular encefálico. Então, são doenças que a gente vai acumulando uma má alimentação ao longo da vida e num determinado momento da vida a gente começa a descobrir tudo isso, né? Nossa, eu tenho que fazer tal exame porque o médico disse que eu tô hipertenso. Eu tenho que tomar tal remédio porque eu tô diabético. Então, essas são as principais doenças, né? O diabetes, por conta de um excesso de açúcar que leva a uma resistência à insulina, a gente pode vir a ficar diabético. A pressão alta, imagine que existem alguns protocolos que já são cientificamente comprovados. Então, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela diz que nós temos que consumir 5 gramas de sal por dia. Por quê? Estudos mostram que mais do que essa quantidade poderá causar doenças cardiovasculares. Tá, então é o decorrer da vida que vai contar aí. Exatamente. Você ia concluir. E o que acontece? Nós consumimos muito mais do que isso. Sem nenhuma preocupação hoje do que pode acontecer depois. É verdade. Né? Um adolescente, ele vai comer um cheeseburger com todo prazer e ele pode comer esse cheeseburger desde que não seja a única coisa que ele come. Exatamente. Né? E de maneira rotineira. Né? Eu costumo dizer que o tempo de comer esses alimentos ruins, cada um vai ter um, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu comi só ontem. Agora eu vou comer a semana que vem de novo. Às vezes, para a tua condição de saúde, são muitas vezes já. Né? Tá, 4 vezes no mês já é um excesso. Exatamente. Pode ser que sim. Agora, um indivíduo que sempre se alimenta bem, que tem o hábito de fazer exercício físico, quando ele se dá o prazer de comer um lanche porque bateu aquela vontade, o corpo mal sente, né?
Porque ele está sempre ali, não vai faltar vitamina, não vai faltar mineral, a pressão está super controlada. Agora, um indivíduo que já tende a ter uma pressão alta, comeu, já passa mal, já sente aquela dorzinha atrás da nuca, a visão mais embaçada, embora a hipertensão ela seja uma doença muito silenciosa, né? Às vezes a gente não sente nada e está com a pressão muito aumentada. Mas existem algumas queixas de que algumas pessoas sentem alguns sintomas ainda. Então, isso é o decorrer. E, principalmente assim, tem pessoas que falam, eu morro de medo de ter câncer, né? Mas quando a gente se depara com o hábito alimentar daquele indivíduo, a maioria dos alimentos são pró-inflamatórios. Então, esses alimentos pró-inflamatórios é o que poderão causar uma modificação celular, fazendo você ter câncer. Então, pode ser uma falta de informação, a princípio. Então, eu não quero ter câncer, me ajuda a saber o que eu faço para não ter, e aí a gente entra com essa informação. E pode ser que o indivíduo ele saiba disso, né? Igual as imagens que tem no cigarro, né? Então, ele sabe daquela situação, o que pode causar, mas ele não tem a motivação, ele não sabe o caminho para poder alterar essa realidade. Porque já é um vício. Exatamente. Né? Aí a gente entra em outro campo de trabalho. Exatamente. Você pratica no teu consultório os testes nutrigenéticos. Sim. O que são esses testes e o que ele me informa? E ele colabora mais com a nutricionista na hora de prescrever uma dieta, ou o paciente também tem essa parcela de participação? Sim, os testes nutrigenéticos é um marco, né, na nutrição, ainda muito... ele não é novo, mas ele é pouco abordado, né? Mas é um teste extremamente simples, ele ainda é um pouco oneroso, aqui no Brasil principalmente, mas é um teste que a gente faz através de a coleta de material celular da boca, da mucosa oral, ou através da saliva. Então, tem esses dois tipos. Com esse material genético enviado para um laboratório específico, a gente consegue analisar mais de 200 genes do nosso corpo relacionados com a alimentação. Então, é uma única vez que a gente faz, porque o nosso DNA ele é único, né? Então, no final, acaba valendo a pena esse valor, porque você vai enxergar o teu corpo além do que você pode ver. Porque a gente vê a carcaça. Exato. A gente vê a matéria. Mas o que está lá dentro a gente não sabe. Por isso que as doenças elas aparecem num repente. Só que pelo que eu estou entendendo, ele não é num repente. A gente foi construindo no decorrer dos anos. Isso, exatamente. No nosso DNA vai estar contido o que nós temos mais propensão a desenvolver. Por exemplo, nesse teste a gente consegue saber se você vai ser em algum momento da vida intolerante à lactose. Isso já está no teu gene, né? Então pode ser que hoje você consuma todos os produtos que contêm a lactose e você não sente absolutamente nenhum desconforto. Mas se está no teu DNA que você vai ser intolerante à lactose, mais cedo ou mais tarde você vai começar a sentir esse desconforto. Independente da dieta? Independente da dieta. Tá. Porque você vai ter uma hipolactasia, então uma diminuição, uma redução dessa enzima lactase ao longo da tua vida. Então, com o passar dos anos, você tomava um copo de leite inteiro e não sentia nada. De repente, você toma meio copo, você já sente alguma coisa. Então, você já sabe que aquele gene ele já está começando a se expressar. Que essa enzima, o prazo dela já está sendo reduzido, porque está no teu DNA. E a gente consegue enxergar isso no teste de nutrigenética, né? Assim como enzimas, indivíduos que têm uma alta formação de colesterol, por exemplo. Pacientes que falam, Nutri, você pode não acreditar, mas a minha alimentação, eu estou seguindo tudo e o meu colesterol continua alto. Então, ele tem uma enzima, por exemplo, que converte moléculas de colesterol de uma maneira extremamente avançada. É um paciente que precisa de um medicamento para o resto da vida. E a pessoa que mantém tudo isso, por exemplo, e ela não emagrece, ou ela mantém todo o cardápio, toda a rotina, existem genes específicos? Muitos genes. O FTO, por exemplo, é um gene que quando eu pego o exame que tem essa variação, eu já olho para o paciente com outros olhos. Eu falo, é por isso. Né? Esse gene, ele converte, você come pouquíssimas calorias, ele faz uma conversão muito alta em relação a acumular
tudo que você pode, ele acumula tudo no teu organismo. Tem uma dificuldade de quebrar essas moléculas para formar energia. Ele armazena, né? O nosso corpo, ele armazena tudo que come de carboidrato, proteína, lipídio, ele armazena, fazendo com que você tenha muita dificuldade de fornecer energia para o teu corpo, queimando essa caloria. E por isso essa dificuldade de perder peso. Então, existe sim os genes, quando a gente olha no exame e que tem essas variações genéticas, a gente já sabe que são pacientes que vão se beneficiar de mais fitoterápicos, como, por exemplo, Morosil, coenzima Q10, diversas substâncias que, para alguns pacientes, eu prescrevo por um tempo determinado, para ele vai ter que ser um pouco mais longo, porque ele precisa de um auxílio. Tá. Ele precisa de uma termogênese mais acelerada por conta dessa variação. Porque aí, quando a gente está falando em saúde e longevidade, a gente quer que a pessoa ela envelheça com saúde. Exatamente. É essa a intenção, independente do gene que ela tem ou não. O importante é ela ter um acompanhamento para que ela envelheça saudavelmente. Isso, exatamente. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É viver bem, né? Porque o nosso corpo, ele trabalha bem se nós oferecermos todos os substratos que ele precisa. Tá. Então, as vitaminas, os minerais, a proteína, essa longevidade, existem hoje idosos bem longevos, né? 100 anos, 90 anos, mas que não conseguem nem andar. Então, será que é essa longevidade que eu quero? Porque eles possuem uma massa muscular, na quantidade, quando a gente faz um exame de bioimpedância, uma quantidade parecida com uma criança de 5 anos. Muito pouco, né? Muito pouco, ele não consegue se manter em pé. Mas no decorrer da vida, ele não soube consumir alimentos proteicos, fazer exercícios para que essa massa muscular pudesse manter ele em pé, né? Promover isso para o corpo dele. Então, quando a gente trabalha com a saúde e longevidade, é exatamente isso, é preparar o seu corpo dia a dia, de uma forma leve, prazerosa, para que você possa viver mais e com mais qualidade de vida. Que a gente fique em pé, envelheça com a pele boa, né? Quando a gente fala em envelhecimento, muitas vezes a gente pensa na pele, mas não é só a pele, porque o organismo ele vai envelhecendo dentro e fora. Exato. Porém, a gente pode dar viço, vamos dizer assim, o viço não vai só para a pele, ele vai para os órgãos também. Exatamente, sem dúvida. Essa aparência, né, que a gente também se preocupa muito, ela é exatamente isso, ela vem de dentro para fora. Então, às vezes eu recebo pacientes que gastam, assim, um absurdo com produtos de rejuvenescimento, mas a alimentação é uma lástima. Então, o intestino não funciona. Imagine você ter uma pele boa se seu intestino não funciona. Tá jogando dinheiro fora, né? Exatamente, não tem como. Você tá com as toxinas que não deveria estar dentro de você. Como que o seu corpo vai trabalhar, vai te oferecer uma pele bonita, um cabelo bonito, se o seu intestino não funciona? Você está literalmente enfesado, né? E as vitaminas que vão para o teu cabelo, para a tua unha, não são absorvidas, porque as vitaminas e minerais são absorvidas no intestino. Se seu intestino está repleto de fezes, não vai ter absorção nenhuma. Exatamente. O programa está quase terminando. Passa bem rápido mesmo, rápido. A gente sabe, né? E o assunto, quando é bom, então voa. Fabiana, quem quiser contato com você, qual é o caminho? Primeira coisa que a gente já fala, é o Instagram. Isso, meu Instagram é nutricionista.Fabiana Gonçalves, então fica Goncalves, né? Por conta do cedilha. E o meu contato, vai falar comigo ou com a Bruna Fonseca, é o 119 6029 4100, que é o nosso WhatsApp para marcação de consulta. Pode ou qualquer repetir. Dúvida. Código 11 9 6029 4100. Aonde você atende? Eu atendo na região de Alphaville. E agora, né, depois da pandemia, muita procura online também. E o Conselho liberou atendimento online. Então, eu tenho feito muitos atendimentos online de diversos lugares aí do Brasil. Muito bom. E quem pode ir pessoalmente, até melhor, né? Sim. Porque aí faz teste de bioimpedância. Exatamente. Se quiser fazer o teste de nutrigenéticos, também pode. E esse contato pessoal é super importante. maravilhoso. Mas depois pode ser online, né? Exato. Sem problema algum. Quero que você deixe uma mensagem. Olha para aquela câmera ali, ó. E deixe uma mensagem para o nosso ouvinte. Bom, a alimentação,
como a gente falou aqui, é o nosso combustível, né? Então, se alimentar bem, de forma prazerosa, não é difícil, não é caro, como a gente imagina. Isso vai fazer total diferença na nossa vida no futuro. Você vai agradecer por ter começado hoje algo que vai perdurar para a tua vida toda. A gente quer envelhecer com saúde. Obrigada, Muito Fabiana. obrigada, Sucesso para você, viu? Obrigada. Gostei de te conhecer. Que bom. Fabiana Gonçalves, nutricionista, atende pelo telefone WhatsApp. Código 11 96029 4100. 96029 4100 e pelo Instagram, @nutricionista.fabianagonçalves. Obrigada. Maravilha, muito obrigada. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.